É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético e o Cuca, que é o novo treinador do Atlético Mineiro para 2025, e nós vamos conferir todas essas notícias com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então, para sempre ficar por dentro de todas as notícias do Atlético que sai aqui no nosso canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like para dar aquela moral e ajudar o canal a crescer cada vez mais para trazer mais informações do Atlético aqui para você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. É importante. Olha, vamos lá então. O Galo anunciou hoje a volta do Cuca. A gente mostra, começando pelas redes sociais. Então tá aí, ó, o anúncio do Cuca, o maior técnico da história, pelo menos em termos de títulos da história do Galo. Tá aí o Cuca. E também o Cuca já falou como técnico do Galo mais uma vez. Vamos ver. Alô, massa. Tô chegando. Feliz demais aí em poder estar junto novamente. Feliz 2025 para todos nós. Um abraço. Bom, temos os últimos trabalhos do Cuca na tela. Em 2024, ele passou pelo Atlético Paranaense, 23 jogos, um aproveitamento de 66,7%, 14 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Saiu de lá com uma confusão com a diretoria, inclusive. 2023, ele ficou apenas 2 jogos à frente do Corinthians. A repercussão foi muito negativa na chegada do Cuca e ele saiu por conta disso. O aproveitamento era de 50%, porque foi uma vitória e uma derrota. Em 2022, ele esteve no Galo por 21 jogos, já naquela volta que não teve muito sucesso. 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, 44,4%. 2021, também no Galo, aí sim, numa passagem muito vitoriosa, 71 jogos com 48 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 74,2%. Mas quando chegou no final do ano, ele pediu para sair do Galo, alegando problemas pessoais. A gente lembra também que ele esteve em 2013 com o Galo campeão da Libertadores, chegou em 2011, ficou até 2013. Então, se pensarmos em títulos do Galo, ele é realmente o treinador mais vitorioso da história do clube. A repercussão pelas redes sociais já é muito negativa. É claro que uma coisa são torcedores das redes sociais, outra coisa são os torcedores que vão à arena, que vão muitas vezes apoiar ou não o treinador. Como é que você vê a volta do Cuca ao Galo? Marcela, eu sei que eu já fiz essa pergunta em outras voltas do Cuca, inclusive as que não estão aí na tela, como uma volta ao Palmeiras, quando ele era campeão brasileiro e saiu. Da primeira vez que ele sai do Galo, no meio do Mundial, ele anuncia que estava saindo, que estava indo para a China. Tem uma passagem pelo São Paulo em que ele não assume de cara, né? Quem assume é o Wagner Mancini, que nem técnico era, e disputa uma final do Campeonato Paulista. Resolvendo um problema de saúde. Que, aliás, já o tinha tirado também do Santos. Olha quanta saída. Então, eu sei que é inevitável. É repetitivo, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Como estará a Cuca do Cuca? Sim. Porque o Cuca técnico, a gente não discute. É um grande vencedor, é alguém capaz de montar times muito interessantes, inclusive times que não foram vitoriosos e que foram interessantes, né? Ele monta aquele São Paulo que seria campeão mundial, ele monta um Botafogo muito interessante, ele tem passagem pelo Flamengo, que não rendeu título, mas rendeu algum bom futebol. A grande questão é a cabeça do Cuca, como é que ele está. Nesse vídeo que a gente mostrou, isso é bom para a torcida do Atlético, ele parece muito disposto a retomar a carreira que ele tinha interrompido no meio desse ano, também de uma maneira traumática, saindo do Atlético Paranaense. Ele fala em estar muito feliz. Eu acho que esse é o principal para o trabalho do Cuca. Sobre essa questão das redes sociais, eu acho que há uma diferença em relação àquela passagem também tumultuada dele pelo Corinthians. Aquela passagem serviu para que ele, pelo menos, levantasse aquele triste episódio de 1987 e que, pelo menos, fosse atrás daquela questão. Aquela questão estava muito enclausurada, muito parada, muito afastada. Ele não foi absolvido, também não foi condenado, o processo foi arquivado, mas pelo menos mexeu-se naquilo, encarou-se aquele problema de frente. Ele mesmo, num segundo momento, no Atlético Paranaense, encara esse problema de frente. E vale lembrar que ele já teve rejeição num outro momento das próprias mulheres do Galo. Sim. Antes mesmo do que aconteceu no Corinthians, as mulheres torcedoras do Atlético Mineiro se posicionaram em relação àquele momento, que era um momento diferente. Eu acho que agora é uma hora de uma retomada profissional do Cuca. A nossa tela mostrou que ele já está devendo um trabalho consistente há um bom tempo. Para não falar que o último foi
o trabalho pelo Galo. Aí vão dizer, é o maior vencedor da história do Galo como técnico. Talvez não em número de títulos, mas em importância, sem dúvida nenhuma. Nenhum outro técnico foi campeão da Libertadores pelo Atlético e campeão brasileiro. Brasil, Campeonato Brasileiro. E campeão brasileiro, só o Tele tinha sido em 71, tirando lá o título que a CBF oficializou lá de 1937. Então, é um momento importante também para o Cuca tentar essa retomada. Eu acho que ele está muito consciente disso. Se for para ser o mesmo Cuca dos últimos trabalhos, quero sair... Fora o pessoal que cobre os clubes e que nos dá notícias de que muitas vezes em que ele pediu para sair, o clube é que segurava. Ele é muito ciclotímico. Então a gente precisa ver como está a Cuca do Cuca. Se a Cuca do Cuca estiver em paz, o Galo tem uma boa possibilidade de ter acertado. Por isso também, ele seria uma opção, se você fosse a diretoria do Galo, ele seria uma opção para ficar à frente do seu time? Como você encara isso? Como você vê isso? E em relação a essa torcida que está contra a contratação do Cuca, como é que a diretoria do Galo pode administrar isso? Eu acho que tinha que ter administrado antes. É uma cumbuca em que, sinceramente, eu não teria colocado a minha mão. Eu teria ido no Luiz Castro com um pouco mais de afinco. Aliás, o Cuca, mais uma vez, não é a primeira opção, né? A gente brincava aqui, eu brincava aqui que todo mundo está escolhendo o técnico que não é a primeira opção. O Carille não era a primeira opção do Galo. A segunda, né? O Grêmio também, o Quinteiros, não era a primeira opção do Grêmio. Para ninguém é a primeira opção. Ele tem esse cabedal, essa história muito forte ligada ao Atlético. Eu acho que isso pode ajudá-lo. E insisto, é um segundo momento, não é mais o Cuca negacionista que chegou ao Corinthians. Ele encarou aquele problema dele de frente e, bem ou mal, houve um desdobramento. Só para deixar claro, em relação ao que aconteceu em 1987, o Cuca é acusado de estupro a uma menor de 13 anos na Suíça. Ele e outros jogadores, eles são condenados, mas eles são condenados em 89 e ele passa por esse julgamento à revelia. Ele nunca cumpriu esse julgamento. Agora, há poucos anos, quando ele foi contratado pelo Corinthians e essa história, 40 anos depois, vem à tona, ele vai atrás para tentar se defender de alguma forma dessa acusação. Ele nem é condenado, já estava sendo condenado, mas nessa nova tentativa de julgamento, que ele pede um novo julgamento, ele não é condenado e também não é absolvido porque eles simplesmente anulam esse julgamento. Eles anulam o que aconteceu em 1987, ou seja, aquilo deixa de existir, pelo menos na justiça da Suíça. E aí prescreve e aí ele segue a sua vida. Bom, é algo que está no passado dele, ele vai seguir com esse passado e muitas pessoas vão seguir se lembrando do que aconteceu em 1987, muitas provas também do que aconteceu em 1987, é realmente um episódio lembrando muito que ele só encara esse problema de frente vindo a público já no Atlético Paranaense. Né? Ele sai do Corinthians ainda numa condição de negação. Mas já tentando resolver, porque, lógico, a repercussão é muito negativa. Aí se mexeu, né? Muito bem, vamos seguir o Sport Center e a gente fala... Então é isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Cuca chega para tentar ajudar o Galo voltar a ganhar títulos. O Cuca venceu Libertadores, né? Também Campeonato Brasileiro, ganhou vários títulos com o Atlético, é o treinador mais campeão do Atlético Mineiro, né? E com certeza vem. Quando chega o treinador do peso do Cuca, a torcida já fica pronta para títulos também. E só que o problema o Cuca está vindo com vários problemas, né, devido ao seu passado, e atrapalhou ele no Corinthians, essas questões, né, pessoais dele, e no Atlético Paranaense também atrapalhou, mas se olharmos até mesmo ali os números de jogos dele, muitas vitórias com o time do Atlético Paranaense. Na verdade, o Atlético Paranaense caiu demais, foi logo após também a saída do Cuca. Teve algumas derrotas, né, e isso apertou muito e o Cuca acabou cedendo, mas lembrando que o Atlético Paranaense era ali, acho que o sexto colocado, estava bem, estava em cima da tabela no Campeonato Brasileiro quando o Cuca saiu. E depois disso o Atlético Paranaense já não conseguiu se encontrar mais, só veio perdendo e acabou sendo rebaixado, né? Então o Cuca estava fazendo um bom trabalho. No Corinthians não dá para ter uma base, já que ele ficou só 2 jogos. No Atlético 2022
acabou não sendo tão bom também, né? Isso acabou fazendo ele sair, mas em 2021 com certeza foi o ano espetacular do Cuca no Atlético e esperamos ver ele trazendo mais títulos importantes no ano de 2025 para o Atlético Mineiro. Será que o Cuca é o melhor nome para o Galo? Deixa aí sua opinião nos comentários se você aprova essa chegada do Cuca no Galo. Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!